Boa tarde a todos. Hoje eu vou ler Criar Oportunidades do livro Vigiai e Orai. Tá? Esquematize as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que do teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que te deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito e se constituem no teu ponto de referência e moral da vida. Esqueci de passar para vocês, sábado que vem, alguém sabe como funciona os bastidores de uma reunião espírita, igual está acontecendo aqui hoje? Mais ou menos. Não faltam. Amanhã, sábado que vem, eles vão passar detalhes do que acontece do lado de lá. Vamos deixar um suspense para vocês verem como que funciona, como que é o trabalho da espiritualidade, a importância de nós estarmos aqui. Então vamos todo mundo fechando os olhos, vamos interiorizando a musiquinha, mentalizando-a. Quem conseguir pode cantar junto. Com a mente elevada, sentindo toda essa luz que vem lá do alto, que é a luz do Cristo que nos envolve, vai penetrando pela nossa cabeça, vai percorrendo todo o nosso corpo, nos equilibrando, nos sentindo bem mais harmonizados, confortáveis. Através dessa tranquilidade, nós vamos ficando bem mais receptivos aos esclarecimentos que hoje será passado para nós. Vamos pedindo para Jesus que ilumine o palestrante de hoje, para que ele traga reflexões para nós, que nossos guias nos auxiliem, para que possamos pegar um detalhe, uma frase, ou até toda a explanação, e aplicarmos no nosso dia a dia, para mudarmos o nosso interior, através da reforma. Nos ligando aqui com os mentores da casa, com os mentores do estudo, vamos pedindo licença para darmos início à palestra. Que Jesus nos abençoe e abençoe o nosso estudo. Que assim seja.
E agora, é com você, meu amigo. Fica à vontade, a casa é toda sua. Obrigado. Não se acanhe, se solte. Olha, bastante reflexões para nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade da casa, o convite, né, o Edson, o Anderson, os amigos aí, dirigentes. Agradeço a presença de todos. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês nessa tarde de sábado, para a gente refletir um pouquinho sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou e que todos nós somos muito carentes dele. É só a gente olhar um pouquinho para a sociedade aí fora, é só a gente olhar um pouquinho para o nosso dia a dia aí fora, e a gente logo percebe o quanto todos precisamos desses ensinamentos, quanto precisamos de reflexões e também o quanto precisamos de ações. E para conversar aqui hoje, para a gente refletir um pouquinho, eu escolhi o tema do Evangelho, está lá no capítulo 10, onde ele fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então é o item 9 e o item 10 que fala sobre o argueiro e a trave no olho. Então nesse capítulo, nesse item 9, São Mateus fala assim para a gente: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa é uma passagem de São Mateus. Então veja bem, a gente vê muito no Evangelho a palavra hipócritas, Então ela é uma palavra recorrente no Evangelho, para nos mostrar, por que queremos, por que dizemos que queremos algo, se fazemos algo diferente daquilo que dizemos que queremos. Por quê? E aí ele segue dizendo para a gente: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Hoje não é difícil também, eu falo que nós encontramos, com respeito à opinião de todos, mas nós encontramos especialistas para tudo, Qualquer assunto que a gente possa começar a debater, então, quando a gente menos espera, nós temos um monte de especialistas naquele assunto, E se não fosse somente o debate, a gente vê nesse momento que nós vivemos aí de intolerância, impaciência, estão todos aí aflorados. Então a gente já está partindo para quê? Para briga, para discussão no sentido ruim da palavra, não é? Porque é aquela discussão onde eu quero mostrar que é a minha verdade, que é o que eu acho que tem valor, que é o que eu acho que é o certo, somente o que eu acho, e não o que você acha, você e os demais. Então, infelizmente, esse respeito a diferenças de opinião nos leva a essa situação de violência, essa situação difícil que a gente vive. Então, esse é o maior defeito que a gente enfrenta. Então a gente acaba, nós somos excelentes juízes, nós somos ótimos em enxergar os problemas da vida do outro. A gente é a solução para todos, Tudo que a gente fica sabendo da vida do outro é fácil a gente resolver, Com 2 palavras, 5 minutos de conversa, a gente já acha o caminho, E a nossa vida? E as nossas dores? Então, o Espiritismo, ele faz com que a gente olhe para a gente. O Evangelho, ele nos mostra, ele fala, nós temos que olhar para nós, a nossa reforma íntima. Todos nós aqui temos defeitos. Todos nós aqui temos as nossas dores, temos aquele lugarzinho, é ali que dói, é ali que eu preciso trabalhar. Todos nós temos, Eu estou aqui hoje trazendo uma reflexão, também tem os meus, todos
nós temos. Né? Estamos aqui na mesma... Então, é preciso esse olhar para nós. Mas, infelizmente, nós temos essa, não sei se eu vou chamar de cultura, de hábito, mas, enfim, costume de que tudo a gente olha sempre para o outro. Tudo a gente dá a solução para o outro. E se eu não dou a solução, eu também já tenho tudo arquitetado já para falar o que eu tenho para falar do outro também. Então, quando a gente vê tanta situação, né, que está acontecendo no dia a dia, né, nós não vemos um cenário, né, bonito. Né? Quando a gente, nas relações no dia a dia, né, é simples. É só a gente olhar, né, como estão os bairros, os vizinhos, os condomínios, as empresas, enfim, todos os locais onde há relacionamento humano. Passamos por uma dificuldade de relacionamento. Né? Infelizmente existe, eu quero provar que é a minha verdade. Eu quero dar o último grito para falar que eu gritei mais alto. Eu que vou dar a última palavra para falar que eu tenho razão. Então aí a gente vê, o Evangelho vai falar aqui para a gente, que é o quê? Que é a manifestação do nosso orgulho. Que, poxa, se eu não consigo pedir desculpas, se eu não consigo aceitar a opinião de outro, né, se eu preciso tudo impor a minha, então peraí, tem alguma coisa errada. Então ele segue dizendo, para julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se. Né? Então, o exercício, né? Se a gente conseguisse, então, olhar para um espelho é um exercício. Se a gente conseguisse sair de nós, né, para que a gente se olhasse por um outro ângulo, porque aqui, né, cada um vê de acordo com o seu ângulo, não é? Quando nós passamos por uma situação, somos nós que estamos ali, né? Quando a gente está passando por um problema, por uma dor, por algo grave em nossa vida, quando é a gente que está ali no olho do furacão, a gente tem um ângulo para ver tudo aquilo. Né? Se a gente conseguisse sair dali e se observar. Então, no caso, observar uma situação, seria mais fácil da gente conseguir resolver. É fácil da gente fazer esse exercício na hora que a coisa está acontecendo? Não. Porque na hora está doendo, né? E a gente? E nós? E a gente? Sair de nós para olhar para nós. Né? Olha, o Tiago, olha como ele age nessa situação. Olha como que o Tiago está se comportando nessa situação. Então esse é um exercício muito difícil da gente olhar para a gente. Né? Por quê? Porque se eu olho para mim, fica mais fácil de eu identificar aonde que está doendo. Aonde que é o ponto que eu preciso trabalhar. Perguntando-se, o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Né? O hábito que eu tenho, o comportamento que eu tenho, se alguém me visse fazendo isso, e se eu me visse fazendo isso, como que eu reagiria? Será que eu gostaria? Será que eu me sentiria, nossa, olha que legal que eu estou fazendo? Ou será que para nossa, meu Deus, né? Pena que um monte de gente viu isso que eu fiz. Então, incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. O orgulho é a raiz dos nossos males. Né? E aí o que acontece? Ele vem aqui, né? O orgulho, ele nos ajuda a arrumar as nossas justificativas, né? Eu sou impaciente mesmo, mas também, né? Quem não é? Fácil, né? Eu estou intolerante mesmo. Depois dessa pandemia aí que nós ficamos em casa, isolados socialmente, concordo, foi difícil, foi uma experiência difícil. Mas depois dessa pandemia, a gente ficou muito na frente da tela, a gente ficou mais violento, a gente ficou mais agitado. Então você vê, a gente arruma rápido uma justificativa. É claro que justificativas existem. Né? Não estou dizendo para a gente negligenciar esses fatos. Mas o que eu estou dizendo é que essas justificativas, elas não podem ser a nossa muleta, elas não podem ser o nosso escape, estando aqui uma encarnação inteira. Estamos aqui, tivemos a oportunidade de aprender,
de vivenciar as experiências, né? Quantos que estão ao nosso redor compartilhando. Então, toda a preparação do plano espiritual para que a gente estivesse aqui. E aí, quando nós estamos aqui, a gente desperdiça a nossa oportunidade. Ah, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso aqui é meu mesmo, meu avô já era assim, minha mãe também, sou igualzinho. Né? Olha como fica fácil para a gente, né? Sou ansioso, estou intolerante, sei lá. Quantas mazelas nós temos? Cada um aqui sabe, né? Eu não vim aqui para apontar a mazela de ninguém, eu tenho as minhas. Mas qual é o convite do Evangelho? Para que a gente olhe para a gente, para que a gente faça essa análise. Tinha que passava nos slides, vigiai e orai. Então, vigiemos o nosso dia a dia, da hora que a gente acorda, à hora que a gente se deita, para que a gente não desperdice as nossas oportunidades, para que a gente consiga, né, cada um de nós aqui, no seu dia, no seu momento, da gente retornar ao plano espiritual, para que a gente retorne com o dever nosso cumprido. Olha, eu cheguei, eu consegui melhorar um tantico assim, mas eu melhorei, eu aprendi. Então, eu aprendi a enxergar as coisas de uma outra forma, eu aprendi a praticar a caridade, eu deixei a minha avareza de lado, eu consegui vencer a minha avareza. Não sei, cada um tem o seu ou os seus. Então, o nosso orgulho, ele é o mal, né, de todas as coisas. E, infelizmente, a gente vê muitas manifestações de orgulho no dia a dia. Quantas situações que poderiam ser evitadas, quantas situações que começam pequenininhas, e se as pessoas tivessem a humildade, se as pessoas tivessem a tranquilidade de olhar uma para a outra e falar: me desculpa, eu errei com você. Você me desculpa? Mas não, o orgulho aflorado faz eu falo, falei mesmo, falei porque eu tenho razão, não é? Eu quero ter assunto depois na minha roda com meus amigos, não é? Se eu chegar e contar depois que eu fui lá, eu que dei o último grito, eu que falei, querido, eu que impus a minha verdade. Então, quantas coisas poderiam ser evitadas? Né? A gente vê um trânsito, quantas brigas de trânsito, quantas mortes de trânsito. Não estou dizendo que o acidente, o carro que colidiu com o outro, não. Estou dizendo de pessoas intolerantes, de pessoas que, né, quiseram fazer valer e foi lá para a discussão e isso acabou virando um desencarne. Então, quanto acontece disso todo dia? Quantas pessoas que no convívio do dia a dia, né? Um vizinho que não olha na cara do outro, que não olha na cara, não quero nem saber. Um dia olhou torto para mim, eu já, pronto, não quero nem saber. Né? Colegas de trabalho, familiares, não, falou isso para mim, lá em 1987, falou, não converso mais, não quero receber. Então, gente, que coisa, né? Eu falo, aí tantas inimizades, tantos problemas enormes se criam. Eles começaram ali pequenininhos. Tudo por quê? Falta da gente se voltar para a gente. Né? Nosso orgulho de sempre o quê? Sempre olhar e querer achar solução para o outro, de querer impor a verdade para o outro. Não é por aí. E ele segue dizendo, esse defeito é essencialmente contrário a quê? A caridade. Porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. O orgulho é totalmente contra a caridade. Onde tem orgulho não tem caridade. Né? Com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo.
Não é? Como uma pessoa orgulhosa ela consegue realçar o bem em outro? O holofote tem que ser... vai conseguir. Se o orgulho é pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Então, as nossas virtudes, né, elas não conseguem, a gente não consegue desenvolver, por quê? Porque nós estamos enraizados no orgulho. Encontramos-no no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. 2000 anos se passaram da vinda de Jesus, né, aqui presente entre nós, encarnado aqui entre nós, né, o Evangelho aqui, a gente estuda o Evangelho, a gente reflete o Evangelho, né, e a gente não consegue ver, né, claro, existem situações na sociedade de manifestações do Evangelho, mas nós vemos ainda o quanto a sociedade, o quanto o nosso planeta é carente das ações que o Evangelho nos ensina. Quanto falta? Então, é importante que a gente faça essa reflexão, esse exercício do olhar para a gente. Não é? Então, antes de enxergar o cisquinho lá no olho do outro, vamos primeiro enxergar aquilo que é o empecilho do nosso progresso. O que está enraizado aqui? Qual que é o freio de mão que eu tenho aqui, né, que me impede de praticar a caridade? Qual que é a amarra que eu tenho aqui que me impede de pedir perdão para aquele que eu possa ter ofendido? Qual que é o empecilho que está aqui que não me deixa avançar no sentido dos ensinamentos do Evangelho? Por isso que nós temos que tirar a trave do nosso olho. Essa é a mensagem do Evangelho. Né? Que a gente possa olhar para dentro. Né? Cada um tem os seus. Não precisamos nós apontar. Basta que a gente cuide dos nossos. Para que cada um faça esse exercício. E com certeza estamos, né, no caminho do progresso, estamos no caminho da evolução. Um dia habitaremos mundos melhores? Habitaremos. Um dia teremos melhores condições de vida? Teremos. Mas isso depende de nós. Isso depende do nosso aprendizado. Depende do nosso esforço no dia a dia. Por quê? Se esforçar para mudar não é fácil. Não é? A gente está conversando, parece que é simples, né? Mas não é fácil, não. A gente pegar lá dentro da casa da gente. Se a gente parar para prestar atenção, a gente está sempre na mesma cadeira, ao redor da mesa, para fazer as refeições. E a gente mudar para sentar numa cadeira diferente, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Mas eu vou mudar de lugar, mas eu sempre sentei aqui. Né? Mas eu sempre dormi desse lado da cama. Mas eu sempre deixo esse copo meu. Né? A gente tem uns costumes, né? Então, ou seja, e mudar esses costumes, não parece simples? Parece simples, né? Só que no dia a dia, na hora da gente fazer, a gente esbarra, né? Acontece, é normal, acontece com a gente. Então, por isso que precisa esforço. Eu preciso parar, refletir, para ver como que eu vou seguir. Porque senão eu vou no piloto automático, né? Então, no piloto automático é mais fácil, a gente vai indo, porque eu sou assim mesmo, eu faço assim, minha avó fazia assim, né? Eu sempre sentei aqui, eu falo mesmo o que eu penso, eu sou assim, os outros me conhecem, que me aceitem como eu sou. Opa, peraí. Então, olha só como é simples, né? O nosso orgulho, rapidinho, ele achou um monte de justificativa para a gente seguindo, leve pela vida, né? Aí que a gente se engana, né? Porque olha só as responsabilidades que a gente vai trazendo com a gente, né? Uma hora a gente é chamado a reparar as situações que a gente deixou em desacordo com o Evangelho. E para encerrar nossa reflexão, também não quero me alongar muito aqui, esse livro é Jesus no Teu Dia a Dia. Não sei se vocês conhecem, é um livro que eu gosto bastante, tem muitas mensagens. Aguinaldo Paviano, pelo Espírito José de Moraes. Então, eu uso bastante ele quando eu faço as palestras, as preleções, porque ele tem mensagens curtinhas que vêm de encontro com o Evangelho, acho que dá para a gente amarrar bem uma coisa na outra.
E aí, falando do olhar para a gente, né? Então falamos aqui, nós somos o quê? Nós somos juízes, nós somos peritos em enxergar o cisquinho no olho do outro, em dar o diagnóstico, né? A gente dá o diagnóstico, dá o remédio, a gente é campeão nisso. Mas a trave do nosso, opa, aí a conversa já mudou. Então ele fala assim para a gente, conheça-se a si mesmo. É comum conhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos a nossa vida íntima. Ainda mais numa época, né, de redes sociais, de superexposição, né? Nós vivemos uma era de verdades editadas, né? A gente olha nas redes sociais, né? Cada um publica aquilo que acha que é interessante, que é bonito, que é legal, que chama atenção, e aí nós vemos, né, tantas publicações, tanta coisa exposta, né? E aí a gente acaba vendo um monte de coisa. Mas e a nossa vida íntima? É comum visitarmos parentes consanguíneos, mas já visitamos o nosso interior? É comum viajarmos nas férias, mas viajamos para dentro de nós mesmos? É comum procurarmos fora de nós respostas, mas já tentamos procurá-las dentro, né? Quanta coisa às vezes que eu sofro, quantas dores nós temos, né? Quantas dores nós carregamos, todos nós temos. E muitas vezes a gente vai, volto a dizer, né? Claro, são situações, experiências vividas, traumas, tudo isso acontece, né? Mas e dentro de nós, o que será que eu estou carregando lá? Será que eu não estou carregando peso em excesso? Será que eu não estou carregando bagagem desnecessária? Tudo converge para dentro, tudo converge para nós. Se ainda não fez esse estudo, inicie minuciosamente a respeito de seus medos, suas fraquezas, suas mazelas e descubra qual o seu calcanhar de Aquiles. Não é? Se eu sei o mal que me aflige, aí eu sei qual é o remédio para cuidar daquele mal. Né? A gente escuta tantas pessoas, né? Está fazendo tratamento médico, às vezes está com uma dor, não descobre, toma um remédio, faz um exame e a dor continua, permanece, aquela dor evolui, progride e de repente, poxa, no exame lá descobriu, tomou um remédio e tal, pronto, acabou a dor, não é? Encontrou a resposta para um mal físico, deu o remédio correto para a nossa alma. Qual é o remédio correto? Somos nós que sabemos. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar, emitir opiniões. Como a gente disse, né? Nós somos bons também, né? Para dar opinião. E muita gente dá opinião para a gente também, né? Não, isso aí, ó, assim, ó. Né? Não é uma receitinha, é fácil. Opiniões. Sobre esse ou aquele problema. No entanto, não se iluda, terá de encontrar sozinho suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer é não querer assumir a responsabilidade. A gente sabe que o plano espiritual nos ajuda, nos intui, nos auxilia, nos ampara, nos desvia dos perigos, né? Mas nós temos a nossa parte. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então seria muito simples também, né? Solicitada no plano espiritual, olha, né? Por aqui ou por aqui? É claro que a gente pede em oração, que Jesus falou, vigiai e orai. Então nas nossas orações nós pedimos, pedi-vos será dado. Mas nós temos o que? O nosso livre-arbítrio. É a nossa responsabilidade, a nossa inteligência para raciocinar, para analisar, não é? Para buscar esse caminho. E claro, que a ajuda do céu virá. Orientações espirituais são válidas, mas a orientação deste ou daquele espírito não é a orientação, né, que lhe salvará a existência, mas sim aquela voz íntima da consciência, que o alerta diariamente sobre os erros que comete. Ouça a voz da consciência. Então, é um olhar para nós. Então, o Evangelho de hoje é isso. Né? Somos juízes? Somos. O nosso orgulho nos impede de avançar? Impede. Mas que nós tenhamos força, que nós tenhamos bom ânimo para a gente seguir em frente na nossa jornada, na nossa reforma íntima, nas nossas análises, no nosso autoconhecimento. Para quê? Para que nós sejamos mais felizes. Para que a gente proporcione, né? Para que a gente crie esse mundo
melhor, esse mundo de paz, de respeito, de tolerância, de caridade, que todos nós queremos. E que bom que todos nós estamos aqui reunidos para poder refletir. Refletir, estudar o Evangelho, é o primeiro passo. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, viu, pessoal? Desculpa se eu me estendi muito aqui. Você pode fazer a prece, não é? Fazer a prece? Faço. E assim, aproveitando os ensinamentos desta tarde, a reflexão do Evangelho, agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Irmão Maior, agradecemos toda a espiritualidade que sabemos que prepara este ambiente, que cuida deste ambiente, que está aqui hoje, trazendo boas energias, iluminando cada irmão aqui. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos pelo conhecimento, agradecemos pelas boas energias. E assim, Mestre Jesus, rogamos a Tua misericórdia, para que esta luz, para que todas as nossas melhores intenções aqui reunidas possam chegar até todos os irmãos que mais necessitam, os doentes, as crianças abandonadas, nos presídios, nos territórios em guerras, aos pais de família desempregados, a tantos, Senhor, que sofrem neste momento, aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos hospitais. Tanto sofrimento, tanta dor. Rogamos, Pai, que a Tua misericórdia, a Tua luz, que todas essas energias possam acalmar esses irmãos, possam chegar até eles em forma de ajuda, de mãos que se estendam, de portas que se abram, de ombros amigos, para que possam aurir forças para seguir em frente, para passar pelo momento difícil, para passar pela dor e seguir em frente. Pedimos, Pai, que a Tua luz esteja sempre conosco, abençoando a nós, a nossa família, nosso trabalho, o nosso dia a dia. Que a Tua luz seja o nosso escudo de proteção, que possa afastar as maldades, que possa nos manter atentos a sempre seguir os ensinamentos do Teu Evangelho. Pedimos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja.